É comum ouvirmos a seguinte afirmação: se Deus existisse de verdade, não haveria guerras, desastres naturais e ódio no mundo. Essa ideia levanta questionamentos profundos a respeito da natureza de Deus, do mundo e do ser humano. Como cristãos, cremos em um Deus bom, mas como reconciliar essa crença com a realidade do mal? Por que Deus, o Todo-Poderoso, permite que pessoas boas sofram com o mal causado por pessoas ruins ou até mesmo o que acontece em situações de catástrofes? É sobre isso que vamos falar na mensagem de hoje. Você vai finalmente entender, com relativa facilidade, que não é porque as coisas ruins acontecem que Deus não existe ou que não se importa com as pessoas. Vamos também orar por você, que não apenas faz essa pergunta diante de circunstâncias negativas, mas que também deseja ter uma luz na sua vida para continuar seguindo adiante. Por isso, fique conosco até o final para receber essa oração. E se você ainda não o fez, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novas mensagens. Fazendo isso, além de ter nossas mensagens em tempo real, você também ajuda a mensagem da Palavra de Deus divulgada pelo nosso canal a ser espalhada para mais pessoas. Para começar, a Bíblia apresenta um Deus que criou cada parte do mundo e o fez sendo muito bom. Deus não é o autor do mal, e sim do bem. No entanto, a Bíblia também nos revela a entrada do pecado no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Antes dessa desobediência, a Bíblia fala claramente que após a criação, Deus deu autoridade ao homem para que ele dominasse sobre tudo e todos na terra, incluindo a natureza e os animais. Mas esse pecado trouxe consequências drásticas, incluindo a ruptura da harmonia original entre Deus, a humanidade e a criação, bem como a perda do domínio sobre os elementos da terra e os animais. É essencial entender que Deus não nos criou para sermos robôs, fazendo automaticamente a vontade dele como humanoides. Se fosse assim, qual seria o ponto de criar a humanidade? Mas Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu nos dar o livre arbítrio, para que pudéssemos conscientemente e de maneira espontânea servi-lo e adorá-lo como seus filhos genuínos. Ao nos dar o livre arbítrio, Deus aceitou correr o risco de que pudéssemos optar pelo mal, assim como aconteceu com Lúcifer, muito antes da criação do homem e da mulher. Lúcifer era um anjo de luz. Na verdade, a Bíblia o descreve como querubim da guarda. Ele era um dos maiores anjos na hierarquia celestial, mas escolheu se rebelar e tentar tomar o lugar de Deus, que imediatamente o expulsou do céu, juntamente com 1/3 de todos os outros anjos que o seguiram nessa rebelião. Do mesmo jeito que Deus criou os anjos com livre arbítrio, ele também criou a humanidade, dando esse poder de escolha entre o bem e o mal. Mesmo assim, muitos podem se perguntar por que Deus permitiu que o mal entrasse na humanidade. Aqui chegamos à raiz da questão. Deus poderia ter impedido o pecado, mas isso significa forçar a nossa obediência. Obediência forçada não é amor, e o amor é o princípio da escolha de quem decide servir a Deus. De outra forma, se fôssemos obrigados a amar a Deus, isso seria um amor possessivo e controlador, o que não condiz com a natureza de Deus. Ele deseja uma relação baseada na confiança e no amor livremente oferecido. É como o relacionamento entre pais e filhos. O pai decente pode até proibir com palavras que o filho faça algo ruim. Ele faz isso pelo bem do filho, pois sabe que se ele fizer escolhas erradas, acabará se dando mal. Mas os pais não podem controlar a mente do filho e nem obrigá-lo a fazer exatamente o que eles mandam. Até por isso, vemos muitos filhos e filhas hoje em dia distante de seus pais, mesmo morando dentro da própria casa, pois nos tempos que vivemos com celulares, computadores e tablets para nos entreter, o contato humano com os familiares da própria casa praticamente não existe em alguns lares. E isso se deve ao esfriamento do amor, pois um filho que ama o próprio pai tem um relacionamento próximo com ele e dá ouvidos às suas palavras. E vice-versa. O pai que também ama o filho não o despreza e dá exemplo dentro de sua própria casa. Mas infelizmente não é isso que acontece. E essa situação é refletida na sociedade e no mundo hoje. O mal, portanto, é consequência da liberdade que Deus nos concedeu. Essa liberdade, embora venha acompanhada de sofrimento,
também permite que tenhamos o bem de forma autêntica, o amor verdadeiro, a compaixão, a solidariedade e também tudo o que há de bom. Imagine um mundo sem a possibilidade de escolha, onde o bem fosse imposto. Seria um mundo sem amor verdadeiro, sem superação, sem sentido. Apenas um bando de robôs programados para serem como personagens de um videogame, que são guiados por meio de um controle. Mesmo assim, Deus nos apresentou um plano de redenção, caso o ser humano decida se desviar dos caminhos dele. Apesar do pecado ter entrado no mundo, Deus não nos abandonou. Ele enviou seu Filho, o único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz e pagar o preço do nosso pecado. Através da fé em Jesus, podemos ser reconciliados com Deus e ter a transformação do nosso interior. Embora o mal ainda exista no mundo, o cristão tem a esperança da restauração final, quando Deus trará novos céus e nova terra, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, onde diz: "A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram." Voltando às questões iniciais, podemos afirmar que as guerras, os desastres naturais e o ódio não são prova da ausência de Deus, mas sim consequências do mau uso do livre-arbítrio que ele nos concedeu. Lembro de um caso de um famoso cantor no Brasil que morreu em um acidente de carro no auge de sua carreira em 2015. Segundo as investigações, o carro em que ele viajava com sua namorada estava a 179 km por hora em uma rodovia. O pneu do carro estourou e ele capotou diversas vezes, matando esse cantor e sua namorada instantaneamente. O motorista do carro teve ferimentos graves, mas sobreviveu. Nos dias seguintes ao acidente, o pai desse cantor, em um momento de fragilidade emocional, falou para os repórteres em uma entrevista: "É uma tristeza muito grande. Será que Deus existe? Todos os dias faço uma oração pedindo que Deus acompanhe meu filho nas viagens. Entro no carro ou no avião e faço uma oração. Ele não estava com ele ontem? Será que Deus existe?" Ou seja, o pai ignorou que o acidente foi provocado por uma escolha do motorista de dirigir a 179 km por hora em uma rodovia onde o limite de velocidade era de 110 e decidiu culpar a Deus. Mas não é assim que funciona. Eu posso orar, jejuar e sempre pedir a Deus que me proteja. Mas se eu sair com meu carro andando em alta velocidade, dirigindo de maneira irresponsável, estarei colocando a minha vida e a vida de outras pessoas em risco. E Deus não poderá fazer nada a respeito, pois a escolha de dirigir perigosamente foi minha. Por isso, é importante que saibamos que quando Deus nos pede para obedecer a sua palavra, Ele não está nos privando de liberdade, mas está cuidando de nós como nenhum pai no mundo é capaz de fazer. Deus deixou isso bem claro no livro de Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 15 ao 20. "Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Essa passagem fala sobre as opções que Deus nos deu e a consequência de nossas escolhas. No caso de desastres naturais, como as chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul em maio de 2024, houve uma mistura de negligência do homem com eventos climáticos que estavam fora do controle do ser humano. Enchentes como esta, bem como terremotos em vários países, nada tem a ver com a inexistência de Deus. O ser humano
populou a terra em todos os lugares e alguns deles estão sujeitos a furacões, tornados, atividades vulcânicas, chuvas torrenciais e tempestades de areia desértica. Outro motivo para vários desastres estarem ocorrendo com mais frequência nos dias de hoje é justamente a proximidade que estamos da volta do Senhor Jesus. Ele mesmo falou sobre todos os sinais que vemos hoje em Mateus capítulo 24. Sendo assim, ao contrário do que muita gente pode pensar, os desastres não provam a inexistência de Deus, mas sim que a palavra dele, através da Bíblia, é verdadeira, pois cada profecia dela está se cumprindo hoje. Portanto, meu amigo e minha amiga, diante do sofrimento, cabe a nós buscar a Deus, encontrar consolo em sua presença e principalmente cuidar da salvação da nossa alma, para que não tenhamos que passar a nossa eternidade em tormento eterno. Para quem aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e vive em obediência aos mandamentos dele, até mesmo os desastres servem como uma alavanca para o fortalecimento do nosso relacionamento com Deus. A existência do mal não diminui o poder e o amor de Deus. Pelo contrário, nos dá a oportunidade de demonstrar nossa fé e esperança, confiando em que no final teremos descanso. A fé colocada única e exclusivamente no Senhor Jesus nos oferece o alicerce para lidarmos com a complexidade da nossa jornada aqui na Terra e encontrar esperança em meio à escuridão. É como a história das pegadas na areia. Ela conta a história de um homem que andava sempre com Deus. Nos momentos bons ele agradecia e louvava a Deus, e quando olhava para trás, esse homem via 2 rastros de pegadas, uma dele e outra de Deus, que estava ao seu lado. Um dia, quando problemas aparentemente impossíveis de resolver chegaram na vida daquele homem, ele orou para Deus. Logo depois, olhou para trás e viu que nos momentos de tempestades da vida já não havia mais 2 pegadas, mas apenas uma. O homem logo reclamou com Deus dizendo: "Ó Deus, por que o Senhor me abandonou? Apenas vejo uma pegada atrás de mim." E Deus respondeu: "Meu filho, nos momentos bons eu andava ao seu lado, por isso você via 2 pegadas na areia. Mas nos momentos difíceis da vida, você só viu uma pegada, não porque te abandonei, mas porque eu estava te carregando no colo." Essa história ilustra bem como Deus nunca nos deixa na mão. Ele é bom o tempo todo. Saiba disso. Deus é bom nos tempos bons e continua sendo bom nos tempos ruins. Por isso, quero orar por você agora, que diante dos problemas que você vê acontecendo na sua vida ou na vida de outras pessoas, e até mesmo crê em Deus, vive em uma dúvida constante do porquê Deus permite que situações ruins ocorram. Vou orar também por você que já está sem forças e que não sabe mais o que fazer diante de tanta coisa ruim ao mesmo tempo em sua vida. Então, se você não estiver exercendo nenhuma atividade que requeira atenção visual, feche seus olhos agora. E se você não puder ficar de olhos fechados durante a oração, se concentre em sua mente, unindo sua fé com a nossa, e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença agora em primeiro lugar para pedir perdão pelas vezes em que duvidamos do Senhor ou até mesmo questionamos onde o Senhor estava enquanto passamos por problemas. Pai, nós sabemos que se estamos vivos aqui hoje, respirando o ar que o Senhor nos deu, é porque o Senhor tem nos guardado. Algumas vezes não sabemos o que causou os problemas em nossas vidas e, para ser sincero, nem precisamos saber. Mas queremos aqui agora reconhecer que em momento algum o Senhor nos deixou. Pai, pedimos que o Senhor fortaleça essa pessoa que nos ouve agora e que talvez chegou até aqui por acaso, em busca de uma palavra de fé e vida, pois ela já não tem mais forças para continuar. Visita essa pessoa agora. E se ela estiver passando por momentos de ansiedade, de desespero, de pânico, de depressão, ou até mesmo esteja pensando em dar cabo da própria vida, eu oro para que o Teu Espírito Santo toque no coração e na mente e na alma dela. Coloque a Tua paz, a Tua cura para todos os problemas e fortaleça essa pessoa para que ela possa se levantar dessa situação mais forte do que antes. O Senhor faz surgir grandes obras do nada. Então,
Coloque uma coroa de vida ao invés de cinzas nessa pessoa. Óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado, para que a vida dessa pessoa seja como carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a glória do teu nome. Abençoa essa pessoa agora e dê a ela a tua paz, que nem mesmo ela conseguirá entender por estar no meio de tantos problemas, e que a partir de hoje ela possa dormir em paz, acordar em paz e se levantar e vencer com a tua ajuda. É o que oramos e te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire bem fundo agora e receba a paz do Espírito de Deus dentro de você. E se você orou conosco agora, escreva seu nome nos comentários deste vídeo para que possamos continuar orando ainda mais por você. E tenha certeza de que se der ouvidos e praticar a palavra de Deus, Ele estará com você aonde quer que você esteja. Se essa mensagem e essa oração te tocou, compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e familiares, para que eles possam também receber essa paz que você acabou de receber. E se você ainda não o fez, curta este vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de mais mensagens de fé para a sua vida. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. A fúria das águas desceu castigando mais de 300 municípios do Rio Grande do Sul no mês de maio. Rios transbordaram, ruas se transformaram em canais, casas se tornaram frágeis ilhotas num mar repentino. A enchente, tragédia anunciada e tantas vezes ignorada pelo poder público que não toma as providências necessárias e por parte da população que polui os rios com lixos e dejetos, desnuda a fragilidade humana e por vezes expõe o que há de mais sombrio em nossos corações. Infelizmente, em meio ao caos, nem todos reagem com compaixão. O egoísmo, como uma praga, aflora em certos indivíduos. Lojas saqueadas, alimentos estocados por pura ganância, ou até mesmo para serem revendidos a preços abusivos, vizinhos que se aproveitam do infortúnio alheio para furtar bens. Essas cenas, tão chocantes quanto a própria enchente, revelam uma triste realidade. É sobre isso que vamos falar na nossa mensagem de hoje. Será que a solidariedade, tão pregada pelos ensinamentos de Jesus, se tornou exceção e a exploração do próximo a regra? Vamos também orar pelas vítimas dessa tragédia e por aqueles que foram afetados direta ou indiretamente pelo maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul. Por isso quero encorajar você a ficar conosco até o final. E se você ainda não o fez, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais mensagens de fé. A Bíblia nos ensina, em Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Em tempos de crise, se converter do erro não é apenas repreender o mal, mas também ser a luz que guia para o bem. Precisamos nos questionar, será que estamos agindo como o bom samaritano que Jesus nos deu exemplo em Lucas capítulo 10, que socorreu um desconhecido ferido? Ou estamos passando ao largo da dor do próximo? Mas nem tudo está perdido. Graças a Deus, ainda existem aqueles que seguem os passos de Jesus, que demonstram amor ao próximo através de ações concretas. São as mãos que se estendem para resgatar famílias presas em casas inundadas, as cozinhas comunitárias improvisadas para alimentar desabrigados, os abrigos montados em igrejas e ginásios esportivos. São pessoas que se lembram de Mateus capítulo 25,
versículos 35 ao 40, onde Jesus afirma categoricamente: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Veja que foi o próprio Senhor Jesus quem disse que se dermos ainda que um simples copo com água a alguém com sede, essa pessoa estaria dando a ele mesmo. Essas atitudes, aparentemente simples, são um verdadeiro antídoto contra o egoísmo que floresce em tempos difíceis. São um testemunho vivo do amor de Deus, que não se limita a palavras, mas se concretiza em atos de solidariedade. Elas nos provam que a compaixão, a generosidade e a fé no próximo ainda batem forte no coração de muitos. Mesmo assim, não podemos ignorar o crescimento do individualismo e da ganância. Cabe a nós, cristãos, combater esse mal com a força do exemplo. Precisamos ser agentes transformadores em nossas comunidades e cidades, promovendo a cultura da partilha e do auxílio mútuo. Podemos começar organizando arrecadações de alimentos e roupas, auxiliando na limpeza de casas afetadas pela enchente ou simplesmente oferecendo um ouvido amigo para aqueles que perderam tudo. Aliás, se você quiser ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, você encontrará um link para a doação na descrição deste vídeo. A enchente pode ser um acontecimento devastador, mas também pode ser um catalisador para a mudança. Ela nos força a enxergar o que há de mais frágil e precioso em nós, a nossa humanidade. É na adversidade que o verdadeiro caráter se revela. Cabe a nós escolher de qual lado queremos estar, entre aqueles que exploram o próximo ou entre aqueles que seguem os passos de Jesus, estendendo a mão para reconstruir vidas e esperanças. Lembre-se de que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Nossas ações devem falar mais alto que as palavras e que o amor ao próximo seja o verdadeiro legado que deixamos para trás, mesmo quando as águas baixarem. A enchente devasta, mas não pode destruir o espírito de uma comunidade unida. Grupos de oração se reúnem para fortalecer a fé dos abalados, para que a palavra de Deus seja um porto seguro em meio à tempestade. Inspirados em Neemias, que liderou a reconstrução de Jerusalém após a sua destruição, nós cristãos podemos nos unir para a reconstrução física da cidade. Equipes voluntárias formadas por pedreiros, eletricistas, carpinteiros, doadores de materiais de construção e outros profissionais são essenciais para reerguer casas e estruturas danificadas. A igreja pode se tornar um centro de coordenação desses esforços, conectando aqueles que possuem habilidades para ajudar com aqueles que necessitam delas. Além do auxílio material, o trauma psicológico causado pela enchente não deve ser negligenciado. A Bíblia nos diz em Salmos, capítulo 147, versículo 3: o Senhor sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Pastores e líderes religiosos capacitados podem oferecer aconselhamento espiritual e apoio emocional para aqueles que enfrentam medo, ansiedade e luto. Grupos de apoio formados por vítimas da enchente também podem ser uma importante ferramenta para a partilha de experiências e a superação do trauma. Por isso, não deixe de procurar apoio nas pessoas da fé, pois elas poderão dar o alimento espiritual que é tão ou mais importante do que o alimento físico. Contudo, a transformação social não acontece apenas em momentos de crise. Precisamos refletir sobre as causas das enchentes e buscar soluções a longo prazo. Muitas vezes, esses desastres são consequência do descaso com o meio ambiente. Como cristãos, somos chamados a cuidar da criação. Isso significa cuidar dos rios, das matas ciliares e dos mananciais de água e não sujar os córregos e jogar lixo em locais impróprios. Podemos nos engajar em projetos de arborização urbana, limpeza de rios e fiscalização contra a construção em áreas de risco. Por fim, não podemos esquecer do poder da oração.
Em tempos de dificuldade, clamar a Deus por força, sabedoria e auxílio é fundamental. A oração traz resultado, a oração traz conforto, a oração traz esperança. Devemos nos lembrar sempre do que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A enchente pode ter revelado o pior e o melhor do ser humano, mas como cristãos temos a oportunidade de transformar essa tragédia em uma semente de mudança. Através da solidariedade, do trabalho voluntário, da fé e da educação de nossos irmãos, podemos construir não apenas as casas e as ruas da cidade, mas também o próprio tecido social, tornando nossa comunidade mais justa e preparada para enfrentar os desafios do futuro. Vamos agora orar por todas as pessoas afetadas por esse desastre no Rio Grande do Sul. Se você, aonde quer que você esteja, foi afetado, direto ou indiretamente, ou conhece alguém que foi, ou mesmo se você não foi afetado, mas sofre por dentro por não poder fazer nada neste momento, mesmo querendo, vou orar por você. Vamos orar também pelos maus, aqueles que nem mesmo temos vontade de orar por eles, mas como Jesus nos ensinou, vamos orar pelos nossos inimigos, para que eles possam se converter de seus maus caminhos e se tornarem um testemunho vivo da mudança que Deus provoca em uma pessoa. Então, se neste momento você não estiver exercendo nenhuma atividade que requeira atenção visual, feche seus olhos agora. E se você está impossibilitado de fechar os olhos, ore conosco em espírito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença neste momento para orar pelo estado do Rio Grande do Sul e por todas as pessoas afetadas pelas enchentes que assolaram essas cidades do início de maio. Pai, pedimos que o Senhor dê forças para as pessoas que perderam tudo, perderam casa, carro, seus empregos e negócios próprios, pessoas que perderam tudo, que levaram anos e até mesmo décadas para construir. Que a esperança seja plantada no coração de cada uma dessas pessoas e que o milagre da restauração e da reconstrução seja efetivado na vida delas, não importa o quão grande foi a perda. O Senhor disse que a glória da última casa seria maior do que a primeira, que essas pessoas possam reconstruir com a Tua ajuda a vida delas. Consola aqueles que perderam familiares e amigos, algo que jamais poderá ser recuperado, mas assim como o Senhor consola o quebrantado, que a Tua força e o Teu poder venha consolar essa pessoa. Oramos pelas forças de resgate, pelos voluntários, pelos bombeiros, pelos pilotos de helicóptero, de barcos e de jet skis, e por cada pessoa que trabalhou nos esforços para salvar até mesmo quem já havia desistido de tudo e pensou que não sobreviveria a essa tragédia. Que o Senhor dê a essas pessoas as Tuas bênçãos, multiplicadas pelos esforços que fizeram. Oramos também para que o Senhor levante mais pessoas como elas em nosso meio, para que em momentos de desastre e necessidade, almas do bem e usadas pelo Senhor possam auxiliar na ajuda da reconstrução de tudo que foi perdido. Pai, oramos também por aquelas pessoas que se aproveitaram dessa situação para fazer o mal, para saquear, roubar e até mesmo aplicar golpes em pessoas que estavam fragilizadas. Que a Tua justiça venha a ser aplicada na vida dessas pessoas, mas oramos por elas, porque não sentimos vontade de assim o fazer, mas sim porque o Senhor nos ensinou a orar por nossos inimigos, pois se ao menos uma dessas pessoas más se converter do seu mau caminho e der testemunho do Senhor, haverá uma festa no céu e um estrago no inferno. Então, dê a oportunidade a essas pessoas de se converterem ao Senhor, Pai. E por fim, oramos também por essa pessoa que não foi afetada diretamente por essa tragédia, mas que se sente impotente diante dessa situação, seja porque gostaria de ajudar e não pode por circunstâncias financeiras ou porque estão longe.
Que ainda assim, Pai, elas possam ser usadas para divulgar os canais de ajuda e principalmente divulgar a Tua palavra de vida, como esta mensagem aqui, para cada um que ouvir sobre essa tragédia. Dê a paz a todas as pessoas, mas não uma paz passageira, e sim uma paz duradoura e permanente, mesmo em meio à tempestade. Essa é a nossa oração e te agradecemos na certeza de que o Senhor já nos ouviu e já nos respondeu, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, respire bem fundo agora e receba a paz de Deus dentro de você. Uma paz que vai além de todo entendimento. Se você orou conosco, escreva amém nos comentários. E se você conhece alguém que foi atingido por esse desastre no Rio Grande do Sul, escreva seu pedido de oração por essa pessoa também. E lembre-se, se puder, ajude com doações ou mesmo com sua mão voluntária. Se não puder ajudar dessas formas, ajude em oração, pois Deus não está alheio àqueles que clamam pela ajuda dele. Se essa mensagem te tocou, compartilhe, para que outras pessoas também possam ouvir uma palavra de fé. E para ajudar também na divulgação desta mensagem, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para continuar recebendo as nossas mensagens. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Todos sabemos que Deus é bom. E tenha certeza disso, Deus é bom o tempo todo. Mas há uma realidade que poucas pessoas sabem, ou se sabem, ignoram. Assim como Deus é bom o tempo todo, o diabo é mau o tempo todo também. Não quero aqui dar ibope para ele, mas você não tem como vencer um inimigo que não sabe que existe ou não sabe como ele trabalha. É por isso que no vídeo de hoje, vamos falar como o diabo trabalha para não apenas trazer problemas em nossas vidas, mas nos fazer pensar que as coisas ruins que acontecem não são causadas por ele. Vamos orar também pela proteção de Deus na sua vida, para que nenhuma armadilha do mal chegue até você. Por isso, fique ligado nesta mensagem até o final e aproveite para curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal, assim como ativar o sininho para receber mais mensagens de fé. A luta entre o bem e o mal é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde o dia em que a serpente usada pelo diabo enganou Eva no jardim do Éden, ficou muito claro que Satanás age com astúcia e sutileza para nos afastar de Deus. Embora seja mais comum pensar nos ataques e nas investidas demoníacas como algo barulhento, óbvio e escancarado, a realidade é que na maioria das vezes o mal opera de forma discreta, se infiltrando em nossas vidas de maneira sorrateira. O diabo não vai aparecer como vemos descrito em muitas histórias na literatura ou na mídia, de vermelho, com 2 chifres, um garfo e uma cauda. Pelo contrário, veja o que a Bíblia diz sobre o que Satanás é capaz de fazer em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se Deus nos fala isso na Bíblia, é porque Ele sabe que no dia a dia as forças do mal podem se disfarçar como se fossem do bem. E isso é algo que tem muito a ver com os tempos que vivemos. Com a quantidade de informações à nossa disposição através da internet, da TV e outros meios de comunicação, é comum vermos movimentos e mensagens que propagam coisas que a princípio podem até parecer boas, mas são armadilhas para atrair as pessoas que não sabem como o mal trabalha. Certa vez, vi um grande pregador dizer a seguinte frase que é de fato muito verdadeira: o grande engano dos últimos dias não será o mal descarado, e sim uma forma do bem que descaradamente é má aos olhos de Deus. Por isso, como cristãos verdadeiros e vigilantes, é crucial reconhecermos as artimanhas do diabo para proteger a nossa fé. Ao contrário do que se pensa, tentações diretas ao pecado descarado podem ser até mais fáceis de identificar e resistir.
mas são nas situações do cotidiano, nas pequenas concessões que fazemos, que a voz enganosa do mal se torna mais perigosa. Vejamos alguns dos disfarces que o diabo usa para nos desviar do caminho e da vontade de Deus. A primeira é a dúvida semeada. Em um dos confrontos mais emblemáticos que teve com os fariseus, Jesus deixou claro que a mentira e a dúvida são plantadas pelo mal. Veja o que está escrito em João, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma das armas favoritas do diabo é a dúvida plantada sutilmente em nossas mentes, e ele planta essa dúvida através da mentira. Ele pode nos fazer questionar as promessas de Deus, distorcer a interpretação da Bíblia ou nos fazer duvidar do nosso próprio valor como filhos de Deus. Quantas vezes já passou na sua cabeça que você jamais conseguiria vencer uma ansiedade, uma preocupação, um problema financeiro ou até mesmo ser curado de uma doença? Se alimentarmos essas dúvidas, corremos o risco de nos afastar da fonte da verdade e da vontade de Deus para nós. Se uma voz diz em seu pensamento que você não consegue vencer a ansiedade, saiba que essa voz não vem de Deus. Se essa mesma voz diz que você é uma pessoa problemática e que jamais dará certo na vida ou nos relacionamentos, isso é a dúvida sendo semeada pelo mal de maneira sutil para anular a sua fé. E veja bem, na maioria das vezes, essas dúvidas virão junto com situações que aparentemente dão base a elas. Parece até verdade. É como a passagem que conta sobre quando trouxeram até Jesus um pai cujo filho era acometido por um espírito mudo que o fazia se debater, espumar e ranger os dentes violentamente. Veja o que Jesus perguntou ao pai do menino e o curto diálogo entre eles, em Marcos capítulo 9, versículos 21 ao 27. Perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Repare que havia uma dúvida naquele pai, pois ele disse a Jesus: se tu podes alguma coisa, nos ajude. E Jesus imediatamente combateu aquela dúvida com uma palavra de fé: se podes, tudo é possível ao que crê. Nisso o pai admitiu sua dúvida, mas mesmo assim pediu a Jesus para o ajudar na sua falta de fé. Esse foi o gatilho que fez com que aquele menino fosse liberto daquele espírito maligno. Meu amigo e minha amiga, todos nós já duvidamos de Deus um dia. Que atire a primeira pedra quem nunca se perguntou se Deus nos ouvia ou não. Mas se nos voltarmos para Deus e pedir a Ele que nos ajude e nos dê sabedoria para vencer o mal, Ele promete que nos ajudará mesmo na situação mais complicada da vida. O diabo não quer isso. Ele quer que você continue duvidando de si e até mesmo de Deus, que é o Criador do universo. Então, vou dar um conselho simples para você, mas eficaz. Se tiver dúvida, duvide da dúvida. Não dê credibilidade a ela e saiba que pela fé você tudo pode. O segundo ponto pelo qual o diabo trabalha é o desânimo e o desperdício de tempo. O tempo é um recurso precioso do qual o diabo se aproveita. Ele pode nos bombardear com distrações inofensivas à primeira vista, como horas excessivas nas redes sociais, apegos a jogos eletrônicos ou maratonas de séries de TV. Essas atividades em si não são o problema. O problema começa quando deixamos de fazer coisas essenciais
para desperdiçar o tempo precioso que Deus nos deu para crescermos na vida. Pare para pensar nisso que vou falar agora. Não sei que dia do mês ou da semana você está ouvindo essa mensagem, mas ela foi gravada no dia 29 de abril de 2024. Esse dia que estou gravando, 29 de abril, nunca mais voltará. Que dia é hoje que você está ouvindo esta mensagem? Pense, diga o dia agora aí. Esse dia nunca mais vai voltar. Por isso, é importante que você faça bom proveito do seu tempo para o seu crescimento pessoal e principalmente espiritual. O diabo adora nos fazer perder tempo. A maioria de nós já ouvimos o ditado: mente vazia, oficina do diabo. Ele é verdade, pois ao não usarmos nosso tempo sabiamente, abrimos uma porteira para que o diabo entre e faça da nossa mente a oficina dele. Combata isso buscando sempre algo bom para fazer. Não que você não deva descansar, pelo contrário, o descanso é algo que Deus estabeleceu para restaurar nossas forças físicas, mentais e espirituais. Mas jamais deixe o ócio ser o seu padrão de vida. Veja o que está escrito no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 ao 17. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. A terceira maneira pela qual o diabo trabalha é através da racionalização do pecado. Isso é muito importante. Uma vez fisgados pela isca da tentação a fazer algo errado, desde uma mentirinha que pensamos que não vai fazer mal a ninguém, até os mais graves dos atos que desagradam a Deus, o diabo tenta nos convencer de que ceder a ela não é algo assim tão grave. Ele diz: todo mundo erra, ou Deus é misericordioso e vai te perdoar, ou é só dessa vez. Essa minimização do pecado nos leva a uma perigosa zona de conforto, onde gradativamente nos afastamos da vontade de Deus, dando assim espaço para o mal agir em nossas vidas. Não pense que algo é certo apenas porque todo mundo faz. Tenho certeza que muitos que estão me ouvindo agora também passaram pela situação que vou descrever a seguir. Quantas vezes, quando éramos crianças ou até mesmo adolescentes, nossos colegas de escola nos chamavam para fazer algo ou ir em algum lugar específico. Isso já aconteceu comigo. Meus amigos me chamavam para sair à noite, onde muitas vezes eu poderia ficar sujeito aos perigos desse mundo. Eu pedia à minha mãe se podia ir. Quando ela via que o lugar não era bom ou a situação não era das melhores, ela me dizia um sonoro não. Meu primeiro argumento era: mas todo mundo vai. No que minha mãe respondia prontamente: você não é todo mundo. Nossos pais sabiam que não era porque todos os nossos colegas faziam tudo de errado que nós deveríamos fazer também. Claro que na época eu achava ruim, pois queria me divertir com meus amigos, queria fazer o que todo mundo fazia. Mas hoje, vejo o quão importante foi minha mãe me ensinar isso. O mesmo se aplica com o pecado. Não é porque todo mundo apenas mora junto sem se casar que você deve fazer o mesmo. Não é porque todo mundo mente que você deve mentir também. Não é porque todo mundo dá o famoso jeitinho brasileiro para se dar bem que você deva fazer isso. Seja a luz no meio das trevas. Seja a diferença. No início é difícil, mas saiba que se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. E depois você vai tirar isso de letra. Quero orar agora por você que tem sido atacado pelos maus pensamentos, pelas dúvidas, pelo desejo do pecado. Quero orar também por você que talvez já se encontra agindo de acordo com o mal, mas quer se arrepender e se voltar para Deus hoje. Se for possível, e se você não estiver exercendo nenhuma atividade agora que necessite de sua atenção visual, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, entramos na Tua presença neste momento, primeiro para agradecer pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Que esta semente de fé possa brotar e crescer no coração de cada um que nos ouve agora. Pedimos que o Senhor venha nos cercar da Tua presença de tal maneira que nenhum ataque do diabo nos atinja. O Senhor disse que nenhuma arma forjada contra nós prosperaria. Por isso peço que o Senhor venha rodear e envolver essa pessoa que nos ouve neste exato momento
esteja ela em casa, sem conseguir dormir, no trabalho, sem conseguir completar seus objetivos, seja na rua, ao meio do caos do dia a dia, e proteja essa pessoa com o teu poder e o teu escudo. Peço também que o Senhor venha eliminar toda semente de dúvida e que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo. O Senhor não é um Deus de pau, de pedra, de metal. O Senhor tem olhos que vê, o Senhor tem ouvidos que ouve, o Senhor tem mãos que movem em nosso favor em tempo real. Por isso, Pai, mova agora a tua mão em nossas vidas e repreenda qualquer atividade do mal, seja uma inveja, um desejo mal jogado por alguém que não gosta de nós. Nós repreendemos o diabo e toda a força do mal agora, pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos aceita agora. Nos arrependemos de nossos pecados e por isso pedimos perdão. Declaramos o Senhor Jesus como nosso único Salvador e aceitamos o sacrifício que o Senhor fez na cruz como suficiente para nos dar a salvação da nossa alma no porvir e a vida abundante aqui na terra. Eu entrego a vida dessa pessoa que me ouve agora, Pai, nas tuas mãos, na certeza que o Senhor já ouviu e respondeu a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, e você que crê, diga amém e graças a Deus. Se você orou conosco agora, escreva amém nos comentários. Meu amigo e minha amiga, depois dessa oração, respire fundo e receba agora a paz de Deus. Saiba que enquanto você colocar Deus à frente da sua vida, nenhum mal poderá te tocar. Ande com Deus e Ele andará com você aonde quer que você for. Se essa mensagem te tocou e se você quer receber mais mensagens como esta, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus.